Olá, seja bem-vindo ao canal Medmos Plus, eu sou aqui no alojamento O Malamen. Na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da reabsorção e secreção tubular renal. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da reabsorção tubular e dos mecanismos de transporte envolvidos nesta reabsorção. Iremos abordar do transporte de sódio, água e outras substâncias e falaremos do transporte máximo de substâncias que são reabsorvidas e secretadas ativamente. A filtração é a primeira etapa envolvida na formação da urina, onde por dia cerca de 180 litros de plasma são filtrados dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman. Em seguida, este líquido filtrado passa para os túbulos renais, onde sofre outros dois processos, que é a reabsorção de mais de 99% da água e eletrólitos que foram filtrados, assim como ocorre a secreção de alguns eletrólitos, como é o caso do hidrogênio e do potássio. Deste modo, a excreção é o resultado do líquido que foi filtrado dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, mais as substâncias que são secretadas dos capilares peritubulares para os túbulos renais, menos a parte que é reabsorvida dos túbulos renais para os capilares glomerulares. Em suma, devido à alta reabsorção, a excreção representará cerca de menos de 1% da água e eletrólitos que foram filtrados. Em muitas substâncias, a reabsorção é mais importante que a secreção na intensidade final da excreção urinária, mas a secreção é quantitativamente significativa para íons como hidrogênio e potássio e outras poucas substâncias que aparecem na urina. Então, hoje, depois de termos aprendido a filtração glomerular, passamos a ver como é que a reabsorção e secreção tubular ocorrem. Decidi aqui colocar esta imagem, que é uma foto tirada de um desenho feito pela professora doutora Flora Mabot, docente de Histologia da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Consideremos esta uma lâmina histológica de um rim, corado com hematoxilina e eosina, observado ao microscópio óptico, com uma ampliação de 40. Quero que prestem atenção na diferença entre os túbulos proximais e os túbulos distais. Podemos ver aqui que os túbulos proximais apresentam um lúmen estreito, devido à presença da bordadura em escova na membrana luminal das células. Embora não esteja aqui representada, os túbulos proximais são intensamente acidófilos quando corados com hematoxilina e eosina. Resumindo, os túbulos proximais têm bordadura em escova na sua membrana luminal, enquanto que os túbulos distais não apresentam bordadura em escova. Os túbulos proximais têm mais atividade metabólica, por isso que apresentam mais mitocôndrias nas suas células, enquanto que os túbulos distais têm poucas mitocôndrias. Uma característica importante é que tanto os túbulos proximais e os túbulos distais estão presentes no córtex renal. Uma das diferenças entre os néfrons corticais justamedulares são as alças de L. Por isso que vocês veem aqui as alças de L representadas na região medular, onde são importantes para a formação da urina concentrada. As alças diferem histologicamente entre si, pois apresentam uma parte com células espessas e outra parte com células delgadas, ou seja, células finas. Várias substâncias são livremente filtradas e reabsorvidas em quantidades variáveis. Por exemplo, a concentração de glicose no plasma é de 1 grama para cada litro e sua filtração é de cerca de 180 litros por dia, ou seja, 180 gramas por dia. Mas a glicose normalmente não aparece na urina, então a reabsorção da glicose também é de 180 gramas por dia. Para muitas substâncias, a filtração glomerular e a reabsorção tubular são quantitativamente maiores que a excreção, o que significa que pequena alteração na filtração glomerular ou na reabsorção tubular podem causar grandes alterações na excreção urinária. Mas a filtração glomerular não é seletiva. Ela filtra quase todos os solutos, exceto proteínas ou substâncias ligadas a elas. E pelo contrário, a reabsorção tubular é um processo muito seletivo. E como já vimos, para substâncias como aminoácidos e glicose, eles são completamente reabsorvidos e nenhuma quantidade
excretado, ou seja, de todo o filtrado de glicose e aminoácidos, ele é completamente reabsorvido, ou seja, 100% da substância é reabsorvida. Para muitos solutos como o íon sódio, cloreto e bicarbonato, a reabsorção varia consoante a necessidade do organismo. Já resíduos do metabolismo, como a ureia e a creatinina, são pouco reabsorvidos e estes são altamente excretados. Como podemos ver aqui, apenas metade da ureia é reabsorvida e a outra metade é completamente excretada, ou seja, a reabsorção é de 50%, ou seja, 50% da ureia mantém-se na circulação e a outra parte é totalmente excretada. Já a creatinina, da quantidade filtrada, nenhuma quantidade é reabsorvida, ou seja, é completamente excretada. Assim, sua percentagem de reabsorção é de 0%, ou seja, em condições normais a creatinina não é reabsorvida e não aparece no sangue. Então, podemos concluir que o controle independente da reabsorção de solutos de diferentes substâncias permite aos rins regular a excreção e controlar a composição dos líquidos corporais. A reabsorção tubular se refere à retirada de água e eletrólitos do lúmen tubular para o sangue. Essa reabsorção começa com o transporte através da membrana epitelial tubular para o interstício renal e de seguida o transporte destas substâncias pela membrana peritubular de forma a retornar para o sangue. A reabsorção é do lúmen tubular para o interstício e de seguida do interstício para os vasos sanguíneos, concretamente nos capilares peritubulares ou vasa-retas. Essa reabsorção de água e solutos inclui uma série de etapas que envolvem transporte ativo ou transporte passivo. O transporte do lúmen tubular para o interstício pode ser dada por duas vias: pela via transcelular, através das próprias membranas celulares, ou pela via paracelular, através dos espaços juncionais ou das junções celulares. Já a saída de substância do interstício para o sangue, a água e os solutos são transportados através das paredes dos capilares por ultrafiltração. E esta ultrafiltração é dependente das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, tanto dos capilares peritubulares assim como do interstício renal. Quanto ao transporte de substância, os solutos podem ser movimentados contra o gradiente eletroquímico, ou seja, através do transportativo. Este transportativo pode ser do tipo primário, quando acoplado diretamente a uma fonte de energia, como é o caso da hidrólise do trifosfato de adenosina, o ATP, ou por transporte ativo secundário, quando acoplado indiretamente a uma fonte de energia fornecido pelo gradiente iônico. E este transporte ativo secundário pode ser do tipo cotransporte ou do tipo contratransporte. E a água, ela é reabsorvida passivamente por osmose, isto é, da região de alta concentração para uma região de baixa concentração. Os solutos podem ser transportados através das células epiteliais, que é a via transcelular, ou entre as células, que é a via paracelular. O sódio ele se move por ambas as vias, seja ele transcelular ou paracelular, mas a maior parte do sódio é transportado por via transcelular. No tubo proximal, a água é reabsorvida por via paracelular e durante esse transporte a água arrasta consigo alguns solutos, ou seja, algumas substâncias nela dissolvidas, que é o caso do potássio, do magnésio e do íon cloreto. Falemos agora do transporte ativo primário do sódio. Como já vimos, o transporte ativo primário através da membrana tubular está ligado à hidrólise de ATP, podendo mover solutos contra o gradiente eletroquímico através da ação da enzima ATPase presente na membrana celular. O transporte ativo primário mais conhecido nos rins inclui a bomba sódio-potássio ATPase, hidrogênio ATPase, hidrogênio-potássio ATPase e cálcio ATPase. Vejamos agora a reabsorção de íons sódio no túbulo proximal. Como podemos ver aqui na imagem, os lados basolaterais da membrana da célula tubular têm extenso sistema de sódio-potássio ATPase, que transporta íon sódio da célula para o interstício
e potássio do interstício para o interior da célula, mantendo assim dentro da célula baixas concentrações de sódio e altas concentrações de potássio, criando assim uma carga efetiva negativa de cerca de menos 70 mV dentro da célula. Esse bombeamento ativo de sódio pela membrana basolateral favorece a difusão passiva de sódio, pois a concentração intracelular de sódio é baixa, cerca de 12 mil-equivalentes por litro. E no líquido tubular, a concentração de sódio é elevada, cerca de 140 mil-equivalentes por litro, favorecendo assim a difusão do lado onde está mais concentrado, no lúmen tubular, para o lado menos concentrado, que é dentro da célula, que tem cerca de 12 mil-equivalentes por litro, comparado aos 140 mil-equivalentes por litro encontrados no lúmen tubular. E outro fator que favorece a difusão passiva é o potencial intracelular negativo. A bomba sódio e potássio, ao retirar sódio para o interstício e ao transportar potássio para o interior da célula, cria este potencial negativo de menos de 70 mV dentro da célula. E como o sódio é um íon positivo, negativo e positivo atrai-se, então isto favorece com que o sódio com carga positiva saia do lúmen tubular para o interior da célula. Em muitos segmentos de túbulo, para a reabsorção ativa de sódio na membrana basolateral, pela bomba sódio e potássio ATPase, existem características importantes adicionais para poder movimentar grandes quantidades de sódio do lúmen tubular para dentro da célula, como é o caso da extensa borda em escova na membrana luminal do túbulo proximal, que multiplica a área de superfície por cerca de 20 vezes. Ou seja, existe uma grande área em que o sódio pode manter-se em contato com a membrana luminal das células tubulares e assim permitir a sua reabsorção. Também existem proteínas transportadoras de sódio. Estas proteínas transportadoras de sódio irão ajudar na difusão facilitada ou transportativo de outras substâncias como glicose e aminoácido. Assim, a reabsorção de sódio envolve pelo menos 3 etapas. A primeira é a difusão através da membrana luminal ou membrana apical a favor do gradiente eletroquímico que foi gerado pela bomba sódio ATPase na porção basolateral. A outra etapa é o transporte ativo primário na membrana basolateral. E por fim, ocorre a ultrafiltração para os capilares peritubulares. Para que possa ocorrer o transporte ativo secundário, 2 ou mais substâncias precisam interagir com uma proteína transportadora e ambas substâncias são transportadas. Uma das substâncias se difunde a favor do seu gradiente eletroquímico. Geralmente esta substância é o sódio. E a energia liberada durante esta difusão do sódio é usada para mover outra substância contra o seu gradiente eletroquímico, não necessitando assim diretamente de trifosfato de adenosina ou de outras fontes de energia. O exemplo disso é a reabsorção de glicose e aminoácidos, que ocorrem por transporte ativo secundário no túbulo proximal. Estas 2 substâncias ligam-se a proteínas transportadoras específicas para cada substância na borda em escova e em seguida combinam-se com o íon sódio. O transporte dessas substâncias é tão eficiente que estes transportadores removem quase toda a glicose e aminoácido dos túbulos. E como vimos, a glicose nem os aminoácidos não aparecem na urina. E já dentro das células, essas substâncias saem através da membrana basolateral por difusão. Tomando como exemplo a glicose, a nível da borda em escova na membrana luminal, ficam localizados cotransportadores de sódio e glicose, denominados de S-GLUT, que é sódio glucosa transport, em inglês, mas em português é transportador de sódio e glicose. E assim que a glicose e sódio se ligam a esses cotransportadores, essas 2 substâncias são transportadas na mesma direção para o interior da célula. E já dentro da célula, o sódio é movido pela bomba sódio e potássio ATPase para o interstício
e a glicose se difunde para o interstício com a ajuda de transportadores de glicose denominados de GLUT, Glucose Transport. Como vimos, a reabsorção de glicose não usa diretamente ATP, mas depende da energia consumida pela bomba sódio-ATPase na membrana basolateral, que mantém o gradiente eletroquímico que facilita a difusão de sódio pela membrana apical. E é transportativo secundário porque a glicose é movida contra o gradiente químico de concentração, mas é secundário porque necessita do transportativo primário de sódio. Assim, a reabsorção de glicose ocorre por transportativo secundário na membrana luminal e por difusão passiva facilitada na membrana basolateral e em seguida por ultrafiltração para os capilares peritubulares. Nos tubos proximais também ocorre a secreção ativa secundária para dentro dos tubos renais, ou seja, substâncias são retiradas de dentro da célula para o lúmen tubular. Algumas substâncias são secretadas por contratransporte, como é o caso da secreção de íons hidrogênio, que está acoplada à reabsorção de sódio na membrana apical do túbulo proximal, mediada por uma proteína específica denominada de trocador de sódio e hidrogênio, ou Natrium Hydrogen Specific, localizada na borda em escova, transportando assim sódio para dentro da célula e forçando a saída de íons de hidrogênio da célula para o lúmen tubular. É contra-transporte porque, enquanto ocorre a reabsorção de sódio, a secreção de sódio, ou seja, as substâncias vão em direções opostas. Muitas substâncias reabsorvidas ou secretadas ativamente têm um limite de transporte, que é denominado de transporte máximo. Esse transporte máximo, ou seja, este limite com que uma substância pode ser transportada, é devido à saturação dos sistemas de transporte. Quando a capacidade de soluto no túbulo, ou seja, a carga tubular, excede a capacidade das proteínas transportadoras e enzimas específicas envolvidas no processo de transporte, seja ele reabsorção ou secreção da determinada substância. Tomemos como exemplo o sistema de transporte de glicose no túbulo proximal. Quase toda a glicose filtrada é reabsorvida e não aparece nenhuma glicose na urina. Porém, se a carga filtrada excede a capacidade de reabsorção, haverá excreção urinária de glicose. No adulto, o transporte máximo para a glicose é em média cerca de 375 mg por minuto e a filtração é de apenas 125 ml por minuto, ou seja, 125 mg por minuto. O que quer dizer que aumentos da filtração e ou concentração plasmática elevam a carga de filtração da glicose acima de 375 mg por minuto. Como podemos ver aqui na imagem, temos aqui a carga filtrada de glicose em miligramas por minuto e aqui a concentração plasmática de glicose em miligramas por decilitros ou 100 mililitros. Numa concentração plasmática de 100 mg por 100 ml de glicose e uma filtração normal de 120 mg por minuto, não há perda de glicose na urina. Quando a concentração plasmática de glicose ultrapassa cerca de 200 mg por 100 ml, que é o limiar, e a filtração aqui ultrapassa 250 mg por minuto, pequena quantidade de glicose começa a aparecer na urina antes mesmo de se alcançar o transporte máximo. Esse aparecimento na urina, antes mesmo de se atingir o transporte máximo para a glicose, ocorre porque nem todos os néfrons têm o mesmo transporte máximo para a glicose e alguns começam a excretar glicose muito antes de atingir o transporte máximo. Assim, o transporte máximo global para os rins é em torno de 375 mg por minuto, que é alcançado quando todos os néfrons já atingiram sua capacidade máxima
de reabsorver glicose. Numa pessoa saudável, a glicose plasmática nunca se torna alta o suficiente a ponto de causar excreção urinária, mesmo após a refeição. No entanto, no diabetes mellitus não controlada, a glicemia pode atingir níveis elevados, aumentando assim a filtração e excedendo o transporte máximo. Aqui estão representados os transportes máximos para substâncias que são reabsorvidas ou secretadas ativamente. Uma nota importante sobre o transporte máximo de substância é que as substâncias transportadas passivamente não exibem o transporte máximo, ou seja, o transporte máximo é apenas para substâncias que são transportadas ativamente, seja este transporte por reabsorção ou por secreção ativa. Mas algumas substâncias absorvidas ativamente não apresentam transporte máximo. Isso porque outros fatores determinam a sua intensidade de transporte, como é o caso do gradiente eletroquímico, da permeabilidade da membrana para esta substância e do tempo de permanência do líquido que contém essa substância a nível dos túbulos renais. O exemplo de uma substância absorvida ativamente que não apresenta transporte máximo é o íon sódio. Mas nas porções distais do néfron, as junções oclusivas são bem mais aderentes e transportam menos sódio, exibindo assim as células dessas porções um transporte máximo para a reabsorção de sódio. Mas esse transporte máximo pode ser aumentado por alguns hormônios, como é o caso da aldosterona. Por fim, a reabsorção passiva de água e outras substâncias como cloreto e ureia está acoplada diretamente à reabsorção de sódio, ou seja, depende da reabsorção de sódio. Assim, o transporte ativo primário e secundário aumenta a concentração de solutos no interstício, diminuindo a sua concentração no túbulo renal, o que causa a osmose, ou seja, a difusão de água. Nos túbulos proximais, a osmose ocorre através das junções oclusivas e pelas próprias células. Já nas porções distais do néfron, a partir da alça de Henle, as junções oclusivas são menos permeáveis à água e aos solutos, mas o hormônio antidiurético aumenta a permeabilidade da água nos túbulos distais e coletores. Assim sendo, a permeabilidade da água no néfron é a seguinte: no túbulo proximal é sempre altamente permeável. Já no ramo ascendente da alça de Henle, a permeabilidade é sempre baixa. Praticamente não ocorre reabsorção, mesmo com grande gradiente osmótico. Nas últimas porções do túbulo, desde o túbulo distal, túbulos e ducto coletores, a permeabilidade pode ser alta ou baixa dependendo da concentração de hormônio antidiurético, ou seja, da vasopressina. Olhando aqui para essa imagem, vemos que a reabsorção de sódio causa um potencial negativo no lúmen, visto que o sódio tem uma carga positiva. Assim, ocorrerá a repulsão de íons negativos, como o íon cloreto, causando assim a sua reabsorção por difusão passiva através da via paracelular. Além da reabsorção passiva de cloreto por meio do potencial elétrico e do gradiente de concentração, o íon cloreto também pode ser reabsorvido por cotransporte de cloreto e de sódio através da membrana luminal. Por outro lado, esta reabsorção ativa de sódio irá aumentar a osmolaridade do interstício renal, o que leva à osmose da água. Quando a água se desloca pelas junções, ela carrega consigo alguns solutos, o denominado arrasto de solvente. Esses solutos são o íon sódio, o íon cloreto, o íon potássio, o íon cálcio e o íon magnésio. Retirar a água dos túbulos renais para o intestino significa aumentar a concentração luminal de substâncias como a ureia, causando assim sua reabsorção passiva. Em alguns segmentos, essa reabsorção passiva é simples e em outros é uma reabsorção passiva facilitada por transportadores de ureia. Lembrar sempre que apenas metade da ureia filtrada é reabsorvida, embora haja essa facilitação no transporte da ureia. Resumindo, a reabsorção ativa de sódio irá favorecer a reabsorção de água por osmose e a reabsorção passiva do íon cloreto e de ureia. Chegaram até aqui fazendo um resumo dos conteúdos da apresentação, vimos que a reabsorção tubular é um processo muito seletivo e que envolve mecanismos passivos e mecanismos ativos. Esta reabsorção pode ser dada por três vias: via transcelular e via paracelular.
do lúmen tubular para o interstício e por ultrafiltração do interstício para os capilares peritubulares. O transporte de sódio envolve a difusão, o transporte ativo primário e a ultrafiltração. O transporte máximo refere-se ao limite de transporte de uma substância que apresenta reabsorção ou secreção ativa. Porém, algumas substâncias ativamente reabsorvidas, como o sódio, e substâncias com transporte passivo, não exibem transporte máximo. E por fim, a reabsorção de água e outras substâncias como cloreto e ureia depende do transporte de sódio. Para essa aula de hoje, o seu tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 28. Eu sou aqui no alojamento, o Malaman, e muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.